Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero deixar uma breve palavra para você nesta manhã, nesse dia. E Mateus 28, 19, um pouco antes, no capítulo 18, Jesus aparece aos discípulos na Galileia e diz aos discípulos: olha, todo poder me foi dado no céu e na terra. E logo depois Jesus diz: ide e fazeis discípulos, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, a palavra que eu quero deixar para você aqui nesta manhã, nesse dia, uma reflexão, é muito voltada para missões. Nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos levar a palavra de Deus ao pecador. E missões, Jesus está te chamando para fazer missões. É uma atividade, uma obrigação de todo cristão, de todo crente, fazer missões. Quando nós falamos de missões, nós estamos falando que todo crente deve ir buscar o pecador para Jesus. Aquilo que de graça nós recebemos, de graça nós temos que dar ao pecador. Se você é cristão, você tem uma missão de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Você deve pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Todo cristão é chamado para ser missionário. Isso é fato. Todo cristão, ele já tem esse chamado no seu coração, seja em casa, seja no trabalho, com os amigos, ou em outra parte do mundo. Todo cristão ele é chamado para ser missionário. Todo mundo precisa conhecer a palavra salvadora, a palavra redentora, a palavra de Cristo Jesus. Ou seja, todo cristão ele precisa fazer com que a pessoa conheça Jesus, seja de qual modo for. Talvez você não é teólogo, talvez você não é um expert na palavra de Deus, você não tem tempo para estudar demais a palavra de Deus, mas você tem que usar uma estratégia que Deus te deu para levar a palavra de Deus. Todo mundo precisa conhecer a verdade sobre a salvação em Cristo Jesus. Você pode ajudar nesta missão, o crente precisa, você precisa ajudar. Talvez algumas pessoas falam assim, olha, essa função é do pastor da igreja, essa função, ela é uma função exclusiva do ministério da igreja. Não, você está errado, esta é uma função da igreja, esta é uma função nossa, essa é uma função do corpo da igreja. É por isso que nós vamos à igreja, cultuamos ao Senhor, mas a verdadeira missão nós fazemos das quatro paredes para fora. Aonde nós estamos é que nós vamos levar a palavra redentora de Cristo Jesus. A missão, o que é? Às vezes a pessoa fala assim, gente, mas o que é missão? Essas pessoas, os pastores, o departamento, muita gente fala tanto em missão, mas o que é missão? Por que fazer missão? A igreja fala tanto em missão, mas o que é missão? É simples, missão é pregar o evangelho, fazer discípulos e ensiná-los a obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Isso é missão. Então você precisa. E aí você também precisa saber também qual é o alvo. Qual é o alvo da missão? O alvo é o mundo inteiro. Nós precisamos entender que o alvo de missões é o mundo inteiro. Mas e aí? Nós vamos fazer por quanto tempo? Qual é o período? Não tem. Isso aí não tem. Qual que é a duração disso aí? Até o fim dos tempos. Até que Jesus venha buscar a sua igreja. É por isso que nós temos que trabalhar para não chegar diante do Senhor com as mãos vazias. Você não precisa ser um super cristão
para cumprir a missão. Basta crer em Jesus e estar pronto para obedecer os primeiros missionários. Para que você tenha ideia, os primeiros missionários, os apóstolos, incluíam todo tipo de pessoas, como pescadores, um cobrador de impostos, olha para você ver, um fabricante de tendas. Cada cristão pode participar do grande plano de Deus para salvar o mundo. Qualquer um, desde que você faça algo para o reino. Você pode falar com a pessoa, eu não sei ler, não sei escrever, não sou expert na Bíblia, mas você pode falar para a pessoa, olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus leva para o céu. Missões é levar as pessoas para o céu. Não precisa você ir além fronteira, atravessar o oceano para fazer missões. Não, você pode fazer missões aqui no seu estado mesmo. Como? Levando a palavra de Deus. Outro ponto importantíssimo de missões é você contribuir com a obra missionária. Isso é importantíssimo. Outro ponto fundamental é você orar por missões. Isso é importantíssimo. E quer saber de um ponto mais importante ainda, que não cabe dentro de missões? É a acomodação. Se já tem gente fazendo, eu vou me colocar no meu lugar. Se precisarem de mim, me chamam. Não, você tem que estar sempre pronto, tem que ser o primeiro a se levantar e se prontificar. Porque missões, levando, ao significado de missões, levando o evangelho aos confins da terra. Isso não sou eu, pastor, que estou dizendo. Isso não é o pastor da tua igreja. Isto é um mandamento. Nós temos que levar o evangelho de Cristo até os confins da terra. Isso é fato. Nós precisamos levar o evangelho. Algumas pessoas são chamadas para espalhar o evangelho no lugar aonde? No lugar aonde vive. Simples. Aonde você mora? Dentro da sua casa, para o seu vizinho, no supermercado perto da sua casa, onde vive. Mas outras são chamadas para levar o evangelho a outros lugares. É por isso que existe 3 tipos de missões: missão local, missões nacional e missões transcultural. Quer exemplo disso? Eu te dou facilmente o exemplo. E missões locais é aquela que você faz ao seu redor, aonde você está. Missões nacional é aquela que você faz no estado, viajando de um estado para o outro, aqui dentro. Você entra num avião, vai fazer aí num outro estado, em outro local. A transcultural é de um país, é de uma cultura para outra. Existe. Por isso que para você sair do local onde você está, para ir para outra língua, você não pode falar simplesmente, Jesus mandou, eu estou indo, e você vai sem preparo. Não, você tem que se preparar, você tem que estudar. E chegando no local onde você está, você foi enviado, você não pode chegar lá e tentar impor a cultura brasileira, um exemplo aqui, no país aonde você foi. Não, você tem que se aculturar à cultura de lá, para que você se adapte ao povo de lá e pregue a palavra de Deus dentro da cultura deles, para que você tenha mais liberdade de entrar. Os primeiros missionários saíram de Jerusalém e viajaram por todo o Império Romano, levando as boas notícias de salvação a quem nunca tinha ouvido falar desse Jesus. De Jesus, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Hoje em dia, ainda há muitas pessoas no mundo que não sabem quem é Jesus. Você sabia que aqui no Brasil
Nós temos ainda aldeias, temos lugares que pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Por isso que nós precisamos, quando não podemos ir, nós precisamos enviar. E quando precisamos enviar, nós precisamos de quê? Duas coisas importantes, três coisas importantes. Pessoas com coragem que possam ir, deixar sua família, deixar os seus familiares e ir. Pessoas que comprometam a contribuir para o envio dessas pessoas e pessoas que orem firmemente. Irmãos, não é simples. Fazer missões e orar por missões também não é simples. Quando você ora de forma genérica. O que é orar de forma genérica? Senhor, abençoa todos os missionários. Não, irmão. Quando você vai orar por uma pessoa, por um missionário, pela família do missionário, é por isso que você tem que visitar a Secretaria de Missões da sua igreja. Quem são os nossos missionários? Toda vez que você for contribuir na Secretaria de Missões da sua igreja, procure saber o nome completo do missionário, da missionária, dos filhos do missionário, e apresente a Deus o nome completo deles, o país aonde eles estão, a cidade aonde eles estão. Isso é muito importante. Você foi chamado para fazer parte dessa grande missão. Entenda aqui uma coisa. Entenda uma coisa. Quando você investe em missão, quando você ora por missão, quando você envia alguém por missão, você está fazendo um compromisso não somente com a igreja, com o missionário. Você está fazendo um compromisso com Deus. É por isso que na eternidade, Deus vai te apresentar as pessoas que através da sua vida foram salvas. E sabe qual que é o diferencial disso tudo, irmão? Tem várias pessoas, não estou falando de modo genérico aqui, que não falam inglês, não falam espanhol, não falam árabe. Se hoje fosse para você conversar com um missionário que está lá na Arábia, que está no Iraque, você não falaria, não entenderia. Mas tem alguém lá pregando e falando do amor de Deus no seu lugar. E você manda a sua oferta para lá, para o Egito. Aí na eternidade Deus vai te apresentar essas pessoas que foram salvas do muçulmano, que eram muçulmanos e foram resgatadas. E lá na eternidade você vai poder receber deles o agradecimento na língua que você quiser, você vai entendê-los, porque lá nós seremos um só corpo, falaremos a mesma língua. Entenda isso. Você foi chamado para fazer parte dessa grande missão, seja como missionário, seja apoiando missionários, seja ajudando na igreja ou falando com amigos sobre Jesus. Você tem o papel no plano de Deus para salvar outras pessoas. Porque quando Deus te salvou, irmão, não pensa que você foi salvo aleatoriamente. Não. Deus te escolheu a dedo. Deus confiou em você, fez um pacto com você, que você levaria aos outros aquilo que de graça Ele te deu. É isso. Você tem um papel no plano de Deus para salvar outras pessoas. Tenha, irmão, irmã, jovem, criança, adolescente, tenha um coração cheio de amor de Jesus. Tenha um coração missionário. Não seja fiscal de oferta. Não seja fiscal de dízimo. Não seja cobrador de pastor, apenas faça a sua parte.
Apenas faça o que Deus está te mandando fazer. E sabe como que isso retornará a você? Como bênção para você, como bênção para a sua família, como recompensa de eternidade, como recompensas divinas para você. Entenda isso. Ah, mas como apoiar missões? Como que você vai apoiar missões? Fácil. Te dar aqui as dicas para você apoiar missões, para você fazer mais por missões. Tem pessoas que vão à igreja há anos, nunca foi no departamento de missões da sua igreja, nunca conversou com seu pastor sobre missões, nunca perguntou por um missionário. Como apoiar missões? Envolva-se na igreja, inscreva-se para um missionário, faça curso de missiologia, entenda o que é missão, informe-se se existe muitas igrejas e organizações missionárias que você pode se envolver. É fácil. Visite o campo missionário. Vá ao campo missionário para você, para o seu coração arder sobre missões. Ore pelos missionários, falando o nome da família, como eu disse para vocês aqui. O trabalho missionário não é fácil e precisa de apoio espiritual. Apoio espiritual. Apoie o missionário. Todo missionário precisa de financiamento, de recursos, de amigos, encorajamento. Palavra, às vezes Deus te usa para você mandar uma palavra de encorajamento para o missionário lá. Ele está abatido, está angustiado, sem amigos para conversar, e você já às vezes chega uma mensagem sua, uma carta sua, um e-mail seu, revigora as forças dele. Considere ser um missionário. Quem sabe? Talvez Deus esteja chamando você para uma missão. Pode ser não ir no campo, mas para falar com o missionário, para ofertar para o missionário, para dizer algo para o missionário. E eu finalizo aqui dizendo para você o seguinte: se você não falar do amor de Deus, se você não apoiar a obra de Deus, não tem problema. Deus vai levantar outro, mas Deus vai requerer de você. Um dia a prestação de conta vai chegar. Não espere esse dia. Você está novo, você está jovem, você ainda aguenta alguma coisa? Faça agora. Faça missão. Missão está envolvida em salvação de alma, tirar almas que estão a passos largos para o inferno e levá-las ao céu. Então, brasileiro, brasileiras, mundo, acorde, Jesus está voltando e você precisa fazer mais. Se você não fizer, Deus vai levantar outros. Mas não esqueça, Ele não te chamou para ficar em casa, para ficar dormindo, para ficar parado. Ele te chamou. Para quê? Ide. Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça isso e você verá. E quando estiveres abatido, e quando estiveres tristes, não esqueça, olhe para o céu, olhe para a cruz, olhe para o Senhor, que o seu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus abençoe BH, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nossa nação. Um abraço, pastor Carlos José,
Belo Horizonte, Minas Gerais.